Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula de Química e na aula de hoje eu vou falar com vocês sobre isomeria. Então, bora lá ver o que é essa relação. Gente, isomeria é uma parte dentro da química orgânica que estudam compostos, já coloquei aqui ó, compostos diferentes, moléculas diferentes, cadeias carbônicas diferentes que possuem fórmulas moleculares iguais. Então, fazendo a divisão da palavra isomeria, iso é igual e mera é parte. Então, são moléculas que têm uma parte igual. Que parte é essa? É a fórmula molecular. É a quantidade de cada átomo que possui a cadeia. A quantidade de carbono, de hidrogênio, de oxigênio é igual, apesar das moléculas serem diferentes, tá? Lembra, a fórmula molecular é a quantidade que você tem de cada átomo. Então, C6H12O6, C8H18, H2O, Na2SO4, certo? São fórmulas moleculares. Então, isomeria é a parte da química orgânica que estuda moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Para dar um exemplo aí de introdução à isomeria, eu gosto de dar esse exemplo dessas duas cadeias carbônicas aqui. Então, aqui nós temos a cadeia de um álcool, certo? Eu tenho hidroxila aqui na cadeia, e aqui eu tenho a cadeia de um éter, beleza? Gente, observando essas duas cadeias, vocês concordam que é facilmente me dizer que elas são diferentes, que não está se tratando do mesmo composto? Gente, se não está se tratando do mesmo composto, são moléculas diferentes, certo? E o que você pode me dizer sobre elas que são diferentes? Você pode me dizer que essa aqui é um álcool e essa aqui é um éter. Então, que a função orgânica das duas é diferente. Certo? Mas olha só, vamos reconhecer agora a fórmula molecular dessas duas substâncias. Primeiro, essa molécula aqui, o álcool, ela tem 1, 2, 3, 4 carbonos, portanto é o C4. Hidrogênio, ela tem, lembra que é a quantidade que falta para dar as 4 ligações representadas. Então aqui tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. Então H10 e tem um oxigênio. Então, essa molécula, a molécula desse álcool, corresponde à fórmula molecular C4H10O. E a do éter tem 4 carbonos, C4. Hidrogênio tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hidrogênios. E um oxigênio. Certo? Lembrando que os hidrogênios estão omitidos, a gente tem que descobrir eles. Então, essas duas fórmulas moleculares, olha só, são iguais, apesar das moléculas serem diferentes. Isso quer dizer que esses compostos aqui, ó, são isômeros. Certo? Eles têm uma relação de isomeria entre eles. São moléculas diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Isso é isômero, isso é isomeria, é isso que a gente vai estudar, tá? Nesse curso aí, digamos, dessas 3 a 4 aulas, tá? Então vamos para, agora que a gente entendeu o que é isomeria, vamos para classificações de isomeria que existem. Existem dois tipos principais, duas caixonas de classificação para a gente entrar e estudá-las aí sobre isomeria. Existe uma primeira isomeria, que é a isomeria do tipo plana, ou isomeria constitucional, e existe um segundo tipo de isomeria, que é a isomeria espacial, ou estereoisomeria. Então, primeiro eu quero que vocês saibam diferenciar uma isomeria da outra, tá? E que depois a gente vai começar a entrar para estudar mais a fundo cada uma delas. Certo? Então vamos primeiro para a plana e depois para a espacial, mas primeiro eu gostaria de dar essa introdução, essa noção geral, tá? Então, o que é uma isomeria plana? Uma isomeria plana ou constitucional é quando a isomeria nas moléculas, a relação entre as moléculas, a conectividade dos átomos é diferente. O que isso quer dizer? Que um átomo dessa cadeia não está fazendo as mesmas ligações que esse átomo está fazendo na outra cadeia correspondente. Tá? Se houver uma diferença na conectividade entre os átomos, a fórmula estrutural, entre as duas substâncias, uma diferença nítida na fórmula estrutural, quer dizer que correspondem a isômeros planos desse tipo. E depois nós vamos ver todas as classificações que vem aqui dentro da plana, tá? Já a gente vai adentrar na plana. Então, por exemplo, esses dois compostos aqui, ó, concorda que a conectividade é igual? Por exemplo, aqui eu tenho um oxigênio que está ligado a um hidrogênio e um carbono. Aqui o meu oxigênio está ligado a 2 carbonos. Então a conectividade do oxigênio nas cadeias é diferente. A fórmula estrutural, você bateu o olho e vê o desenho, você consegue ver que é diferente. Eu costumo falar isso, porque se foi fácil ver que são diferentes, a isomeria é plana. Então esses são isômeros planos.
de função, como já já a gente vai perceber. E o que é uma isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria, certo? Vocês vão ver esse nome também. Uma isomeria espacial, uma estereoisomeria. É quando a conectividade entre os átomos nas cadeias, né, que a gente está comparando, nos supostos isómeros, são iguais, a conectividade é igual entre os átomos. Mas o arranjo espacial, o arranjo tridimensional das moléculas é diferente. Já já eu vou mostrar um exemplo disso para vocês. Então, vamos aqui a exemplos. Vamos dizer qual tipo de relação tem os dois compostos. Se é uma isomeria do tipo plano, se é uma isomeria do tipo espacial, ou se eles não são isômeros, se eles são alguma outra coisa. Então, o primeiro parzinho que eu trouxe para vocês é esse. Essa isomeria entre esse átomo e esse composto, né, essa molécula e essa, é claramente uma isomeria do tipo plana ou constitucional, porque a fórmula estrutural das duas é diferente. Aqui eu tenho um OH, aqui eu não tenho OH, eu tenho uma dupla O, então a conectividade é diferente, então esses dois são isômeros planos, isomeria plana, ok? Só mostrar para vocês, para serem isômeros eles têm que ter a mesma fórmula molecular, então qualquer coisa você confere se eles realmente são isômeros, conta a quantidade de carbonos, hidrogênios e outros átomos que ele tem. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, bateu. Um oxigênio. E o hidrogênio eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu tenho 3, 4, 5, nenhum, 6, 7, 8, 9, 10 também. Então os dois são C5H10O, tá? As duas estruturas são isômeros, compostos diferentes com a mesma forma estrutural. De baixo aqui, olha só, esse composto e esse tem a mesma quantidade de carbono, hidrogênio e do bromo, né? Como está muito visível aí. Mas eles são isômeros? Gente, olha só, se eu pegar esse composto e virar ele 180 graus, ele vai bater exatamente com esse, concorda? Então, essa molécula e essa são a mesma molécula, só estão vistas de perspectivas diferentes. Eu estou olhando como se fosse daqui. E essa aqui como se alguém estivesse olhando lá de trás, né? Como se eu tivesse rodado 180 graus. Beleza? Então, gente, isso aqui não é isômero, é uma confusão que muita gente faz. Isso aqui não é isômero, isso aqui é a mesma molécula. Não existe uma relação de isomeria entre esses dois compostos. Não existe. Eles são a mesma molécula, ok? Isômeros têm que ser moléculas diferentes com fórmula molecular igual. Aqui essas moléculas não são diferentes, elas são iguais, então não são isômeros, são a mesma molécula, tá? Atenção aí, sempre que você conseguir rotacionar uma molécula e ela bater com outra, é porque elas são a mesma molécula, ok? Gravem isso que eu acabei de falar. E o terceiro aqui, tem esses dois compostos, tem 1, 2, 3, 4 carbonos, 1, 2, 3, 4 carbonos, né? E aqui eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios, os dois são C4H8. Tem a mesma fórmula molecular. E eles são diferentes, né? A gente consegue observar que eles são diferentes, mas o que é diferente? A conectividade entre os átomos é igual, concorda? Porque esse carbono está ligado com 3 hidrogênios contidos em um carbono de dupla. Entende? Essas conectividades entre cada átomo aqui, é igual. A molécula é distribuída da mesma forma, as ligações. Os mesmos átomos fazem o mesmo tipo de ligação de uma molécula para outra. Qual que é a diferença entre elas? O arranjo espacial, a forma tridimensional com que ela está disposta. Então essa é uma isomeria do tipo espacial, porque a conectividade é igual ou estereoisomeria. A conectividade é igual, porém o arranjo tridimensional é diferente. Então quis mostrar para vocês como classificar, dar essa introdução à isomeria, e agora a gente já vai rapidamente falar sobre a isomeria do tipo plana. Vamos ver cada classificação que existe dentro dela. Bora lá! Bom, gente, vamos lá bem rapidinho então, se aprofundar aí na isomeria do tipo plana, certo? Para a gente encerrar essa primeira aula aí. Então, seguinte, existem vários tipos de isomeria plana, trouxe aqui as classificações para vocês. A isomeria plana pode ser de função, de posição, de cadeia ou de compensação, também chamada de metameria. Lembrando que essas são as classificações de isomeria plana, onde entre os átomos existe uma diferença na fórmula estrutural, existe diferença na conectividade entre os átomos, tá? Visto que os dois isômeros são planos, eles podem ser classificados em um desses 4 tipos, tá? Então, o que é uma isomeria de função? É quando os isômeros possuem
funções orgânicas diferentes. Por isso que você tem que ter um domínio das funções orgânicas, de reconhecimento de funções orgânicas para conseguir ver essa diferença. Então aqui, por exemplo, eu tenho um álcool e um éter. Se você encontrar as fórmulas moleculares, vocês vão ver que são isómeros. E é um álcool e um éter. A função orgânica é diferente. Como a diferença quanto à função orgânica, eles possuem uma isomeria de função. Esse, um aldeído e uma acetona, são cadeias diferentes porque a função orgânica é diferente. Portanto, corresponde à isomeria plana de função. A isomeria plana pode ser de posição, quando a posição de um substituinte, de uma dupla ou de uma ramificação mudar. Se alguma dessas três coisas apenas mudar de lugar, uma ramificação, um substituinte ou uma dupla ou tripla, né, uma insaturação, nós temos uma isomeria de posição. Então vamos aos exemplos aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um bromo pendurado na segunda posição, segundo carbono, e aqui eu tenho um bromo pendurado no primeiro carbono da cadeia. Então o que está mudando dessa cadeia para essa é apenas a posição que se encontra esse substituinte bromo. Portanto, é uma isomeria de posição. Aqui, o que está mudando dessa para essa? Observe, a forma estrutural é diferente, né? O que está mudando é a posição da dupla. Se a posição da dupla mudou, é uma isomeria de posição. Apenas a posição de uma insaturação, de um substituinte ou de uma ramificação muda, ok? A isomeria também pode ser de cadeia. Quando que eu tenho uma isomeria plana de cadeia? Quando a classificação das cadeias dos dois isómeros é diferente quanto a ser normal ou ramificada, ou insaturada ou insaturada, ou aberta ou fechada, certo? Então, se a classificação da cadeia for diferente, é uma isomeria do tipo de cadeia. Por exemplo, olha esses dois isómeros aqui, ó. Qual que é a diferença entre eles? Eles são a mesma função, né? Hidrocarboneto, né? Não foi uma posição de algo que mudou. O que mudou é que essa aqui é a cadeia aberta, essa aqui é fechada. Essa aqui é insaturada, tem a dupla, e essa aqui é saturada. Então mudou a classificação da cadeia, a forma como ela é. Então isomeria de cadeia. Esse próximo aqui, ó, essa aqui é uma cadeia normal, essa aqui é uma cadeia ramificada, tá? Portanto, o que mudou foi a classificação, ela é uma isomeria de cadeia. Muita gente chama isso aqui de posição, tá errado, tá, gente? Porque aqui não existia uma ramificação para a posição dela ser trocada, certo? Então, aqui era normal, aqui era ramificada, e isso se refere a uma isomeria de cadeia. Tudo bem, gente? E o próximo e último tipo de isomeria plana é a isomeria de compensação, também chamada de metameria. O que é uma isomeria de compensação, metameria? É quando entre os isômeros o que muda é a posição de um heteroátomo. Então, primeiro tem que haver heteroátomo nas duas estruturas, e se foi a posição desse heteroátomo que mudou, é uma isomeria do tipo metameria. Exemplos aqui, ó, eu tenho esses dois éteres, mesma função, certo? Oxigênio entre dois carbonos. O que mudou é que esse éter aqui está dividindo a cadeia em um carbono para cá e 3 para cá, e esse aqui está dividindo em 2 para cá e 2 para lá, certo? Então a posição do oxigênio, que é heteroátomo, pois está entre dois carbonos aqui, mudou de um para o outro. Isso foi o que mudou, portanto é uma isomeria do tipo metameria. Aqui também, as duas correspondem à mesma função. Nitrogênio do lado da C-O, da carbonila, é a função amida. E o que mudou aqui é que aqui o nitrogênio da amida é heteroátomo, pois está entre dois carbonos. Está dividindo aqui, ó, em 4 carbonos na parte com a carbonila, com a C-O, e 2 para o outro lado. E aqui em 2 da parte da carbonila e 4 para o outro lado. Então a posição do nitrogênio heteroátomo que mudou, portanto, ela é de compensação ou metameria. Tudo bem, gente? Fica atento aí. Sempre vê a de função primeiro. Se não for de função, você vai para os outros para não se confundir, tá? Imagina que, por exemplo, aqui o C-O não tivesse andado, apenas o N. Aí deixaria de ser a função amida, certo? Se eu tivesse uma cadeia, por exemplo, assim, olha só. Se eu gerasse uma cadeia assim, né? O que mudou teria sido a posição desse nitrogênio, mas aí não é mais uma função amida. Aqui eu tenho uma cetona e uma amina. Então o que muda dessa para essa é a função, tá? Então verifica, então são isômeros de função. Verifica isso antes, ok? Se a isomeria é de função. Não é de função, vai para as outras. Pode seguir a ordem, ó, de posição, de cadeia ou metameria. Metameria, os dois têm que ter heteroátomo e a posição do heteroátomo tem que mudar. Tudo bem, gente? Para encerrar aqui, eu trouxe uma observação, né?
que algumas vezes é colocada até separada, mas eu vou fazer o link, que é um outro tipo de isomeria plana. Na verdade, ela está dentro da isomeria do tipo de função, que é a chamada tautomeria. Por que essa isomeria, apesar de ser de função, tratei de forma separada? Ela é um pouco diferente mesmo, porque na tautomeria, os dois isômeros coexistem em equilíbrio. O que isso quer dizer? Se eu coloco um dos isômeros ali em um frasco, ele vai começar a virar o isômero dele, se transformar, como eu vou mostrar aqui para vocês, e esse outro isômero vai voltar a ser o que você colocou, e isso vai acontecendo até estabelecer um determinado equilíbrio, que vai ter os dois isômeros contidos no seu frasco. Isso é diferente, por exemplo, dessas outras isomerias que nós estávamos vendo. O propanol não vira o éter metílico de repente, certo? Em um equilíbrio. Aqui isso acontece, por isso que é tratado de forma separada. E a gente vai ver dois tipos de tautomeria aqui. Vou passar para vocês. Existem muitos outros, mas aqui a gente só vai ver dois. A tautomeria cetoenólica, que é entre uma cetona e um enol, tá? Por isso esse nome. E a aldenólica, que é entre um aldeído e um enol. Então, o que acontece com uma acetona, por exemplo? Ó, coloquei os isômeros aqui. Aqui é como se essa C-O aqui, o hidrogênio que estivesse aqui fosse capturado por esse oxigênio, certo? E depois essa dupla descesse para cá para suprir essa ligação livre. Se isso acontecer, o oxigênio busca SH, essa ligação cair para o lado, eu venho para essa estrutura aqui que é adenol. E se essa estrutura, a ligação voltar e voltar o hidrogênio, volta para a cetona. Então esses dois compostos coexistem em equilíbrio. Portanto, é uma isomeria de função, porque as funções são diferentes, né? Mas como os isômeros coexistem em equilíbrio, ela é do tipo tautomeria. Então, se tiver essa opção de tautomeria, você marca ela, tá? E a aldenólica entre um aldeído e um enol da mesma forma, certo? Eu tenho o hidrogênio no carbono vizinho, a carbonila, o oxigênio consegue capturar esse hidrogênio e a dupla cai para lá. E aí dá origem ao enol, que volta formando aldeído, porque os compostos coexistem em equilíbrio. Tudo bem, gente? Então, essas são os compostos de isomeria plana. Quero que vocês entendam como classificar dois compostos diferentes, a gente ainda vai falando sobre isso. Qualquer dúvida, vocês voltem, tá? A aula. Qualquer dúvida que persistir, vocês podem deixar nos comentários. Então tá aí, revisando aí, ó, isomeria plana. De função, a função orgânica muda. De posição, a posição de uma insaturação substituinte ou ramificação muda. De cadeia, a classificação da cadeia muda. Aberta, fechada, saturada, insaturada, ramificada ou normal. E de compensação, a posição de um heteroátomo que muda, mas a função permanece a mesma. E o caso da tautomeria, que é um caso da difunção, que os compostos coexistem em equilíbrio. Para você sacar a tautomeria, sempre tenta ver se o enol está com a dupla vizinha ao que era a carbonila. Isso sempre tem que acontecer para ser considerado tautômero. Gente, então é isso. Qualquer dúvida pode deixar aí. Obrigado e até a próxima.